Muito bem, nós vamos ter um tempo agora então de reflexão da palavra de Deus nessa noite. Mas antes da gente começar a falar especificamente da palavra, eu gostaria de introduzir essa mensagem dizendo o seguinte, né? Eu tive uma conversa com um amigo meu, acho que segunda ou terça-feira, não me lembro direito, e ele ficou me repetindo na conversa uma expressão, que é uma expressão bíblica. Ele é uma pessoa crente, muito crente inclusive nisso, uma pessoa que eu considero praticamente um dos meus mentores, e ele fazia ele repetia uma expressão, que era a expressão um coração de carne. A igreja precisa ter um coração de carne. A gente conversando sobre liderança cristã, a gente conversando sobre posicionamentos e tantos outros desafios dentro de uma comunidade cristã. E ele falava isso, ele falava assim, olha, mas a igreja ele precisa ter um coração de carne, um coração sensível. A igreja precisa ter um coração de carne, um coração sensível. E isso ficou ecoando assim na minha cabeça. Depois a gente acabou a nossa conversa e isso começou a ecoar na minha cabeça. E eu fui buscar o texto, que é o texto que vai falar um pouco sobre esse negócio de ter um coração de carne, né? Um coração sensível à ação do Espírito Santo de Deus. E o porquê eu estou dando um pouco de uma mudada no meu planejamento da série, né? Primeiro porque a gente foi, durante essa semana, surpreendido, ou melhor dizendo, durante a semana que está se findando, na verdade, né? A gente foi surpreendido com algumas falas que chocaram as pessoas, né? Ou que trouxeram, pelo menos para mim, né? Além de chocar, trouxeram um pouco de incômodo. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre uma frase que eu lembrei de uma série chamada O Conto de Aia, né? É uma série, O Conto de Aia, baseada no romance de Margaret Atwood, eu acho que o nome dela se fala assim, não tenho muita certeza, né? E quem fala essa frase é uma personagem que é conhecida como Tia Lídia. E ela fala o seguinte, ela fala, o ordinário é aquilo com que você está acostumado. O ordinário é aquilo com que você está acostumado. Se você não assiste, se você não conhece essa série, você pode depois procurar aí no seu catálogo, né, de serviços de streaming, né, a Netflix e por aí vai, se você vai encontrar ela. O Conto de Aia se trata de um romance distópico, escrito em 1985. Então ele não é um romance tão novo, né? Não é um negócio assim novo, mas ele é distópico. Ele é pela escritora Margaret Atwood, né? Por força de um golpe de Estado, por força de um golpe de Estado, os Estados Unidos deixou de existir, cedendo espaço à República de Gileade. Este Estado totalitário e teocrático que se baseia na interpretação equivocada do Antigo Testamento. Então, você tem um novo Estado, os Estados Unidos ele sofre um golpe militar, né? E um partido conservador, ele toma o poder e toda a estrutura política desse partido conservador está baseada por uma interpretação equivocada do Antigo Testamento, né? E eu queria voltar à frase que eu falei no começo para vocês, porque essa frase é dita em um momento onde duas personagens da série estão olhando para o muro, e nesse muro existem alguns cadáveres, né, de pessoas enforcadas, porque quem não concordava com o Estado na série, não estou dizendo na série. Quem não concordava com o Estado, ele era literalmente enforcado. Né? E daí a tia Lídia olha para aquela cena, uma outra personagem do lado dela está meio assim, né? Como que eu posso dizer? Chocada com a cena.
Então a tia Lídia olha para a pessoa e fala assim, ó, o ordinário é aquilo com que você está acostumado. Então quando você fica acostumado com algo, aquilo se torna ordinário no pior sentido da palavra. No pior sentido dessa palavra. Ele é ordinário, corriqueiro, você não liga mais, aquilo não te toca mais. Você pode ver gente morrendo e aquilo não te toca. Você pode, você não é mais tocado pelo sofrimento alheio, porque aquilo é ordinário. Diante disso, eu queria fazer uma ponte cultural agora com a nossa realidade, porque o nosso presidente, ele foi perguntado pelos repórteres essa semana sobre o número de mortes por causa da pandemia. E ele disse o seguinte, e daí? Lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou o Messias, mas eu não faço milagre. Sabe uma coisa? Uma vez um psicólogo disse para mim que a primeira resposta que a pessoa dá quando ela está pressionada, a primeira resposta que a pessoa dá quando ela está pressionada é a resposta que ecoa do coração dela. É uma resposta sem pensar, é aquilo que de fato está no coração da pessoa, sem filtro nenhum. A pessoa não tem filtro nenhum, ela está pressionada por alguma situação, então ela responde àquilo que de fato ela pensa e de fato está no coração dela. E isso me causou um pouco de calafrio. Porque talvez, a nossa sociedade, os nossos líderes, ou até mesmo nós, estamos nos acostumando com algo que deveria ser inacostumável. Eu não sei se essa palavra existe, mas deveria ser inacostumável. Nós não poderíamos nos acostumar ao ver gente morrer, ou ao ver pessoas sofrerem, e a gente falar assim, e daí? Pensa comigo o seguinte, se esse e daí, essa fosse a resposta de alguém para algo importante para você, qual seria a sua reação? Imagina o seguinte, se a sua esposa chega para você e fala assim, ó, o nosso filho está usando droga, você vira e fala assim, e daí? Imagina se o seu marido chega para você e pergunta assim, ó, eu quero me divorciar de você porque eu não aguento mais você. Se você fala assim, e daí? Imagina se isso, o que acontece? Ou se você fala assim, ou se uma pessoa que você ama fala assim, eu estou sofrendo por X, Y ou Z, não interessa pelo que eu estou sofrendo sofrendo. Qual seria a sua resposta? Você olharia para essa pessoa e diria assim, e daí? E daí? É um problema isso. É um problema quando as coisas não tocam mais o nosso coração. Eu não sei se a gente está se acostumando, se a nossa sociedade está se acostumando com as notícias. Se a gente está se acostumando com o sofrimento. Se a gente está se acostumando com as dificuldades, com as lutas, se a gente está se acostumando, a gente então está passando a se conformar com as coisas. E a pergunta é, e daí? E daí para Deus? E daí para a espiritualidade? E daí para o compromisso? Porque afinal de contas, e daí? E se esse daí se torna um lema para a nossa sociedade? E daí? Lamento, mas e daí? Será que o nosso coração não está se tornando duro? Será que o nosso coração está faltando afeto ao nosso coração? Ou melhor, será que os afetos, que as paixões do nosso coração se voltou para outra coisa? Ou melhor, para coisas ao invés de pessoas? Nós gostamos mais de coisas do que de pessoas, nós gostamos mais do poder do que de pessoas, nós gostamos mais do dinheiro do que de pessoas. Nós passamos na nossa sociedade, que é altamente consumista, a adorar muito mais as coisas do que as pessoas. Nós passamos a gostar de coisas, a querer coisas. E
paramos de desejar o bem das pessoas. Nós nos apaixonamos por coisas e nós usamos pessoas. Então os valores da nossa sociedade estão todos invertidos. E o fruto desse "e daí" é uma inversão completa de valores. O que me assusta é que muitas das pessoas que dizem "e daí" se dizem cristãs. Como você pode se dizer um cristão, alguém que ama a Deus, que busca a Deus, que ora a Deus, e você diz "e daí" para o sofrimento da pessoa? Como você se pode dizer cristão? É inconcebível isso. É inconcebível. Porque Jesus, ele olha, em Mateus capítulo 22, é muito claro, quando Jesus está sendo questionado pelos fariseus a respeito do que é o resumo da lei, qual seria o resumo de toda a lei, ele diz, olha, você ama a Deus e você ama o seu próximo. Então esse "daí" não poderia fazer parte do vocabulário de alguém que se diz cristão. E eu não estou dizendo de alguém que se diz evangélico, de protestante, eu estou dizendo de alguém que se diz cristão, alguém que se diz seguidor de Cristo Jesus, alguém que se ajoelha e ora. Essa pessoa não pode dizer "e daí". Não tem cabimento isso. Por isso que eu acho que o nosso coração, ele está endurecido. E talvez uma pergunta que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa noite é como transformar as afeições do nosso coração, os afetos. Jonathan Edwards, ele usa essa palavra afeições para dizer que são as coisas mais de dentro, os sentimentos mais entremeados do nosso coração, aquelas coisas que de fato estão dentro de nós, né? As coisas mais profundas do nosso coração. Daí ele fala que são os nossos afetos, né? No livro As Afeições, lá tem 12 formas de afeições cristãs que ele coloca, mas como? A pergunta é como a gente pode mudar as nossas afeições, os nossos amores? Como a gente pode redirecionar as nossas afeições e os nossos amores? Diante disso, eu gostaria então de propor, primeiro, uma reflexão a partir do que Leo Schuster escreve, dizendo o seguinte: nossa vida espiritual começa com o Espírito Santo nos regenerando, dando-nos nova vida. Quando ele transforma os nossos corações de pedra em corações de carne, e torna a verdade da palavra de Deus real para nós. Assim, livremente abraçamos a Cristo conforme Ele nos é oferecido no Evangelho. Ele continua, isso nos faz lembrar que ser cristão não é ser uma boa pessoa, ser uma pessoa melhor, mas ser uma nova pessoa, somente pela graça de Deus, pela fé somente. Em tudo isso, ele desenvolve, o Espírito Santo, em tudo isso, ele desenvolve em nós o ser como Cristo, capacitando-nos para as boas obras que Deus preparou de antemão para realizarmos. Olhando para isso, então, ter esse coração de carne, estar preparado para aquilo que Deus preparou para nós de antemão, eu gostaria de propor para vocês uma reflexão no texto de Ezequiel, capítulo 36, do verso 22 ao verso 32, que diz o seguinte: portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, para que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei
água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. Farei vir o trigo e o multiplicarei. E não trarei fome para vocês. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas do campo, para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa da fome. Então, vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas. E terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Não é por causa de vocês. Fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Deixa eu primeiro dar um resumo histórico. Um resumo, então, não é uma coisa mais profunda sobre um contexto histórico do livro, mas é um resumo histórico de Ezequiel. Primeiro, quem era Ezequiel? Sacerdote, nascido na Palestina, é levado para o exílio em 597 a.C., quando Nabucodonosor reprimiu uma revolta do rei Joaquim. Qual a sua mensagem? A experiência fundamental de Ezequiel responde à questão: onde está Deus no caos? Essa é a mensagem principal, porque esse povo está sendo exilado, está saindo da sua terra, estão perdendo as suas raízes. Na verdade, a sua nação foi toda destruída por Nabucodonosor, pelos babilônicos. Então, agora esse povo está vivendo um caos. E a pergunta que ele está respondendo é: onde está Deus nesse caos? Uma coisa interessante é que o cativeiro torna-se libertação de uma forma fixista de entender a Deus e da relação com Ele. Ou seja, eles tinham uma forma fixa de entender a relação com Deus. Eles pensavam Deus a partir da sua religiosidade e não a partir da soberania de Deus. Que são coisas diferentes. Não, muito diferentes. Muitas vezes, nós pensamos Deus, nós queremos experimentar Deus dentro da nossa religiosidade, que é a nossa caixa. Mas Deus, Ele é maior que a nossa religiosidade. Deus é maior que os nossos conceitos. Deus, Ele ultrapassa os nossos conceitos, porque Ele é o Senhor de todo o universo. A mente humana, e a própria Bíblia afirma isso, a mente humana não consegue compreender o tamanho de Deus, a sua dimensão. Mas a gente tenta, e quando a gente tenta fazer isso, a gente coloca Deus dentro de uma caixa, e a gente fixa, então, uma forma de se relacionar com Ele. Mas o cativeiro babilônico mostra para Israel que existem outras formas, que Deus é maior que o templo, que Deus é maior que os rituais, que Deus é maior até mesmo que a sua própria lei. Deus é maior que a sua própria... Deus institui a lei, mas Deus é maior que a sua própria lei. Deus institui, nos dá a palavra como revelação para a gente seguir, mas Deus é maior que a sua palavra. Ok? Ainda? Qual o desafio? Os otimistas acham que vão poder voltar em breve, sem maiores problemas. Já os pessimistas perdem a esperança. Então, o desafio de Ezequiel é equilibrar, é não ser otimista a ponto de falar: não, está tudo bem, daqui a um tempo a gente volta e as coisas vão caminhar do mesmo jeito, a nossa vida segue.
E também a gente não pode, e o desafio de Ezequiel não é ser pessimista, olhar para a situação e chorar simplesmente, prantear simplesmente. O olhar de Ezequiel é um olhar de perceber a realidade, mas ao mesmo tempo que ele percebe a realidade dura, os olhos deles estão fixos naquele que pode lhe dar esperança. Então, o fato aqui de Ezequiel é lidar com a realidade, mas não com a realidade de modo pessimista, mas é lidar com a realidade de um modo onde ele possa evocar esperança, onde ele consiga exercer o papel dele como servo de Deus na realidade que ele está inserido. Bom, diante disso, desse resumo, eu gostaria de tirar alguns princípios do texto que a gente leu. Primeiro deles, devemos reconhecer que pervertemos as dádivas de Deus. Diz o verso 23, vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou Senhor, diz o Senhor Deus. Nesse momento, Deus está falando para Israel o seguinte, olha, vocês profanaram o meu nome no meio das nações. Vocês não viveram conforme vocês deveriam viver. E isso é uma coisa muito complicada quando a gente percebe o desenrolar da história. Perceba comigo uma coisa, Deus tinha dado uma dádiva para Israel, a terra. Deus tinha entregado para Israel a terra prometida. E diante dessa entrega, Deus também entrega algumas leis, alguns princípios de sabedoria, ao qual deveria guiar a forma com que esse povo deveria viver nessa terra. A pergunta que eu faço a você, e talvez você saiba a resposta é, o povo de Deus viveu nessa terra conforme os princípios que Deus tinha dado? Não. O povo de Deus não viveu nessa terra conforme os princípios que ele tinha dado. Que eram os princípios que ia sustentar um relacionamento saudável entre o próximo, um relacionamento saudável entre as pessoas e Deus. Eles não vivem esses princípios. Eles profanam esses princípios. Mas, por um outro lado, eles tinham uma falsa segurança de que, a gente não vive muito bem esses princípios, mas Deus nunca vai tirar a gente dessa terra, porque afinal de contas nós somos o povo escolhido de Deus. Isso era o que estava na mente e no coração deles. Nós somos o povo escolhido, então Deus nunca vai tirar nunca vai nos tirar dessa terra. Ele vai permitir que a gente fique aqui e Ele não vai mexer com a gente, porque afinal de contas nós somos o povo escolhido de Deus. Mas não é o que acontece. Deus, Ele retira o povo, porque eles profanaram. Agora a pergunta é, o que significa essa profanação? No Antigo Testamento existem duas formas de se profanar. A primeira seria a cerimonial. E deixa eu dar um exemplo disso, de como seria a profanação cerimonial. Tocar em carcaça de algum animal morto. Então, a gente vê isso, por exemplo, em Sansão, no livro de Juízes, que Sansão não poderia tocar na carcaça de um animal morto. Isso seria uma profanação, uma profanação de um cerimonial. Ou comer algo impuro. Isso é a profanação de um cerimonial. Mas também existia a profanação moral da lei que Deus deu. Que era o assassinato, que se resumia em três. O assassinato, a imoralidade sexual e a idolatria. Então, perceba, o assassinato, a imoralidade sexual e a idolatria. Essa profanação moral, ela era mais grave, ambas eram graves. Mas, porém, essa era mais grave, porque ela destituía das pessoas a identidade também que havia com o seu Criador. Então, você profanava o outro também. Você não só cometia um delito contra algo de Deus, né, contra algo que Deus determinou. Por exemplo, tocar na carcaça de animais, algo que você cometia e era exclusivamente seu. Não, você cometia algo onde você afetava uma outra pessoa. Assassinato, imoralidade sexual, você afetava uma outra pessoa. E a idolatria, você afetava o seu relacionamento e o seu exemplo diante das outras pessoas. A pergunta que eu gostaria de fazer para vocês nessa noite, Deus tem te dado presentes?
Deus tem te dado dádivas. Queria que você pensasse um pouco. Deus tem te dado presentes, dádivas, como deu ao povo dele. Deus tinha dado a terra prometida, Deus tinha dado uma palavra, Deus tinha dado a aliança, Deus tinha dado formas de adoração, Deus tinha dado dádivas ao povo. Promessas de prosperidade. Deus deu essas dádivas ao povo. Faz um parênteses aqui, pergunto para você, Deus tem dado dádivas a você? Daí você pode olhar e falar assim, Deus tem me dado algumas dádivas. Deus tem me dado uma boa família, Deus tem me dado saúde, Deus está me mantendo, me dando o sustento da minha casa nesse momento difícil. Deus tem me dado dádivas. Então tá bom, ok, então você chega a essa conclusão. Mais uma pergunta. Como você tem administrado essas dádivas? Como você tem administrado aquilo que Deus tem te dado? Você tem administrado aquilo que Deus tem te dado para a honra e glória do nome dEle? Ou você tem administrado aquilo que Deus tem te dado para os seus próprios benefícios? Profanando, criando uma corrupção naquilo que Deus tem te dado. Sabe por quê? Por exemplo, porque assassinato, segundo a perspectiva de Jesus, não é mais simplesmente um ato de você pegar uma faca, um revólver, uma arma, seja lá qual for, e matar literalmente uma pessoa. O assassinato, segundo Jesus no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, é simplesmente você odiar uma pessoa. Ou às vezes, amaldiçoar uma pessoa. Isso se torna um assassinato. O adultério, segundo Jesus no Sermão do Monte, não tem a ver com você se deitar com uma mulher, ou você se deitar com um outro homem, ou você se deitar com uma pessoa que não é o seu marido, a sua esposa, o seu companheiro. Não tem a ver simplesmente com o deitar-se fisicamente com alguém. Segundo o Evangelho, ou segundo a perspectiva de Jesus, para o adultério é você olhar para uma pessoa. É você olhar para uma pessoa. Segundo a perspectiva de Jesus, você precisa abençoar, segundo o Sermão do Monte, você precisa abençoar os seus inimigos. E não matar os seus inimigos. Você precisa orar pelos seus inimigos. E desde, se você olha com cuidado o Sermão do Monte, você precisa ajudar os seus inimigos. E ajudar os seus inimigos emprestando talvez o dinheiro para eles. Que talvez seja uma coisa muito difícil. Você olhar para um inimigo seu e falar assim, olha, você me feriu, você me machucou, mas agora eu vou ser gracioso com você, assim como Deus é gracioso comigo. Porque Deus não leva em conta os meus pecados, Deus não leva em conta as minhas dificuldades, e Ele continua me abençoando. Então, apesar de você ter me ferido, apesar de você ter me machucado, eu vou cultivar em mim o caráter de Cristo e vou te abençoar. Olha que coisa fácil. Olha que coisa boa. Já pensou? Você trabalhar a sua vida a partir de uma perspectiva das dádivas que Deus tem te dado, não para seu benefício, não de maneira perversa, profana, mas de maneira santa. Ou idolatria. Porque idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. É tudo. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. Tudo aquilo que dá sentido para a sua vida. Fora Deus, é idolatria. Porque Deus deveria ser a coisa principal, a coisa primária que dá sentido às nossas vidas. Se o seu filho dá sentido à sua vida, idolatria. Se o seu trabalho dá sentido à sua vida, idolatria. Se a sua esposa dá sentido à sua vida, idolatria.
Se o seu casamento é o que dá sentido à sua vida, idolatria. Se o seu carro é o que dá sentido à sua vida, idolatria. Se é o futebol de final de semana que te dá sentido à sua vida, idolatria. Tudo aquilo que te dá sentido à vida, que não é Deus, é idolatria. Porque os nossos afetos, o nosso coração, em primeira instância, a primazia do nosso coração, a primazia dos nossos afetos deveriam ser do Deus soberano e criador de todas as coisas. Mas às vezes nós recebemos dádivas de Deus, nós recebemos coisas boas do Senhor, e essas coisas entram na conta da idolatria. Então nós pervertemos o bem que Deus fez para nós. E foi isso que o povo de Israel fez. O povo de Israel recebeu uma terra, recebeu uma aliança, recebeu uma palavra, recebeu meios de adoração a Deus, e eles transformaram aquilo em algo que não deveria ser. Eles perverteram as dádivas de Deus. Você está pervertendo as dádivas que Deus tem dado a você? Porque eu acredito que algumas pessoas que chegaram ao poder na nossa nação receberam uma dádiva de Deus. Porque a Bíblia diz isso. Que nenhum líder, que nenhum governo é colocado no devido lugar se não for pela mão poderosa do Senhor. Mas o problema é que essas pessoas estão pervertendo aquilo que Deus deu para elas. Assim como talvez eu, no meu pequeno mundo, no meu pequeno raio de influência, estou pervertendo as dádivas que Deus me deu. Segundo princípio que esse texto mostra para mim, Deus, de forma graciosa, vai mostrar ao seu coração quais são os seus ídolos. Versículo 25 diz: eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. E eu gostaria de lembrar para vocês uma história aqui. Que está em Marcos capítulo 10, de 17 a 22, que é a história do jovem rico. Aquele jovem, ele chega diante de Jesus e diz o seguinte: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Daí Jesus olha para ele, né, e a gente até estranha essa resposta de Jesus. Por que você me chama de bom se somente um é bom e esse é Deus que está nos céus? Daí o jovem continua, né? O que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e fala assim: bom, você deve cumprir os mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, né? Não dará falso testemunho, não adulterarás. E daí esse jovem olha para Jesus e fala assim: mestre, eu tenho cumprido exatamente tudo, mas tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor falou para mim. Olha, eu sou apto a entrar na vida eterna, porque afinal de contas, tudo que, se você é quem você diz ser, que é Jesus, o Filho de Deus, e eu estou fazendo tudo que o Senhor disse, eu sou um candidato ótimo para entrar na vida eterna. O problema para esse jovem é que o diálogo não terminou aí. Porque se você pega os mandamentos que Jesus relacionou para esse jovem, falta alguns. Falta alguns. Daí Jesus olha para ele, então falta-te uma coisa somente. Jesus olha para ele e fala assim: olha, então, já que você está fazendo tudo bem até agora, você está ok, vou dizer para você o que está faltando. E eu acho que aquele jovem naquele momento olhou e falou: pode mandar. Daí Jesus olhou para ele e falou assim: ok, vou falar para você o que está te faltando. E daí Jesus revela qual é o ídolo do coração dele. Porque de todos os mandamentos que Jesus enumerou para ele, faltou: não terá outros deuses diante de mim.
Só a mim prestará cultos. Não faltou os mandamentos? Que não é em relação ao próximo, mas em relação a Deus? Faltou os mandamentos. Não mais os mandamentos horizontais, mas os mandamentos verticais. Faltou os mandamentos verticais. E daí Jesus fala para ele, então, olha só, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Mas, no versículo 21, tem um movimento muito importante que Jesus faz. Marcos relata da seguinte maneira, como Jesus dá essa notícia ao jovem. Ele fala assim, Jesus olhou para ele e o amou. Jesus ama aquele jovem rico. E por amar aquele jovem rico, precisa falar para ele a verdade. Jesus amou aquele jovem rico, falando para ele o que lhe faltava, que ela era um idólatra, que ele tinha no coração dele a riqueza como ídolo. Então Jesus revela para aquele jovem qual era o ídolo dele. Ele não estava mais tão ok com Deus. Ele não se achou tão ok, porque o texto bíblico diz que ele ficou triste. Ele abaixou a cabeça e ficou triste. Ele ficou triste porque o ídolo dele foi revelado. E ele precisava abrir mão daquele ídolo para seguir a Jesus. Assim como eu e você precisamos abrir mão dos nossos ídolos. Assim como Deus está falando para o povo de Israel em Ezequiel, que eles precisam abrir mão, que Deus vai fazer isso, Deus vai purificá-los, Deus vai fazer com que eles abram mão dos seus ídolos. Sabe por quê? Porque nós não temos essa capacidade muitas vezes. Em nós, a nossa atitude é como a do jovem rico muitas vezes. Nós olhamos para o desafio de Jesus, mas ficamos tristes e estamos tão apegados, tão agarrados aos nossos ídolos, que nós não temos coragem de abrir mão e confiar na graça de Deus. Porque abrir mão daquilo que te dá segurança é confiar na graça de Deus. Eu preciso abrir mão daquilo que me dá segurança. Se o dinheiro te dá segurança, isso é um ídolo. Você precisa abrir mão disso. Se o seu casamento te dá segurança, isso é um ídolo. Você precisa abrir mão disso. Se o relacionamento com seus filhos te dá segurança, isso é um ídolo e você precisa abrir mão disso. Se o seu trabalho é o que te dá segurança, é um ídolo e você precisa abrir mão disso. E talvez hoje seja a noite de você confessar diante do Senhor, Senhor, eu tenho ídolos no meu coração e eu preciso de ajuda para abrir, porque eu não consigo abrir mão disso. Eu não consigo abrir mão da segurança que eles me passam, que eles me dão. Terceiro princípio. Melhor dizendo, uma frase do Tim Keller que eu esqueci. Tim Keller diz o seguinte: nossos amores mostram aquilo em que de fato cremos, não naquilo em que dizemos crer. As pessoas, portanto, mudam, não quando mudam simplesmente seu pensamento, mas quando mudam o objeto do seu maior amor. Vou ler de novo. Nossos amores mostram aquilo em que de fato cremos, não aquilo em que dizemos crer. As pessoas, portanto, mudam, não quando mudam simplesmente seu pensamento, mas quando mudam o objetivo de seu maior amor. Qual é o seu maior amor? Aquilo que te dá segurança. Se aquilo que te dá segurança é seu maior amor, você precisa mudar isso. Se aquilo que te dá segurança não é o amor de Deus, mas outra coisa, você precisa mudar isso. Terceiro princípio. Deus, de forma graciosa, vai ressignificar o centro
da nossa vida. Diz o texto no verso 26, eu lhes darei um coração novo, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O texto fala de coração, que é a palavra no hebraico chamada leb. Mas coração, diferente na cultura hebraica, diferente da cultura helênica, grega, o coração não é sentimento somente. O coração é o centro da vontade. Perceba, coração na cultura hebraica, lembra, mente, vontade, coração, inteligência, conhecimento, razão, a memória, inclinação, resolução, determinação de vontade, coração referindo-se ao caráter moral de alguém, como lugar dos desejos, como lugar das emoções e paixões. Então, o coração não é simplesmente emoção, porque os gregos faziam a razão e emoção. Na cultura hebraica, tudo junto. Coração, mente, conhecimento, razão, emoção, paixões, tudo junto. Ok? Então, quando ele está falando assim, Deus está falando nessa palavra, que ele vai dar um novo coração, Deus está ressignificando o centro da vontade da vida das pessoas. Deus vai transformar o centro da vontade da vida das pessoas. E daí, eu mostro isso porque tanto Martim Lutero quanto o Spurgeon diz o seguinte: o meu pior inimigo está dentro de mim. Martim Lutero, meu coração. O meu pior inimigo não é o diabo, não são as pessoas, não é a televisão, não é a política do país. O meu pior inimigo está dentro de mim, é o meu coração. Spurgeon diz: se eu sair da terra e deixar o mundo e o diabo ir para a lua, ainda assim eu mesmo serei o meu pior inimigo. Ai de nós, o nosso coração é o nosso maior inimigo. Percebe? Eles classificam, eles falam assim, ó, mesmo que eu saia de tudo, que eu deixe tudo, se eu for para a lua, ainda assim eu estarei junto com o meu pior inimigo. Então a gente precisa entender isso, que o nosso coração, assim como diz Jeremias, o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração nos prega peças. O nosso coração desvia o nosso olhar para as coisas que não são o plano, o projeto, o centro da vontade de Deus. Se você fala assim, mas eu confio no meu coração, eu confio na minha intuição. Meu querido, me desculpa, isso não é nada cristão. Não é nada cristão. Não é nada... Um discípulo de Jesus não deveria confiar plenamente no seu coração. Se você fala assim, não, eu preciso confiar, pastor, o meu coração está dizendo para mim que eu preciso confiar nele, porque eu já não sinto mais o amor pela minha esposa, pelo meu esposo, pelo que eu estou fazendo. Eu não sinto mais, o meu coração está me dizendo. Eu tomaria muito cuidado com isso, mas muito cuidado com isso. Porque o seu coração é enganoso. O seu coração, como diz Lutero, é o seu pior inimigo. E ele precisa ser ressignificado. Os seus sentimentos, as suas paixões, as suas vontades, a sua mente, a forma com que você pensa, precisa ser renovada pela mente de Cristo Jesus. Daí ele faz uma analogia, ele fala assim, olha, você tem um coração de pedra, que é frieza, insensibilidade e incorrigibilidade. Esse coração de pedra, ele é frio, esse coração de pedra é insensível e esse coração de pedra é incorrigível. Ele não se corrige, ele é insensível e ele é frio. Esse é o coração de pedra. E daí o coração de carne, ele tem afeto, ele é sensível e ele responde positivamente àquilo que Deus está fazendo na história. Esse é um coração sensível ao que Deus está fazendo. Por isso que nós vemos em Mateus capítulo 15, no verso 18 a 19, o seguinte: mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Versículo 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais,
os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Perceba, é do coração. O seu coração tem sido um coração de pedra, ou ele tem sido transformado à imagem de Cristo Jesus? O seu coração é um coração de pedra, ou ele tem sido renovado pela presença e pela graça de Jesus através da ação do Santo Espírito de Deus? Isso é uma pergunta que você precisa se fazer, porque perceba, Paulo em Romanos capítulo 12, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que o nosso coração precisa ser renovado, transformado, a nossa mente precisa ser renovada, transformada. Na cultura hebraica seria o coração. Ele precisa ser mudado por aquilo que Deus está fazendo. Ele precisa sofrer uma metanoia, uma transformação, uma renovação. Terceiro princípio. Deus, de forma graciosa, nos dá o Espírito Santo para reorientar o nosso coração. Porei dentro de você o meu Espírito e farei com que andes nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 14 diz: Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Perceba, Paulo está dizendo, vocês foram selados. O Espírito Santo é aquele que promove o selo da nossa salvação, a garantia da nossa herança, aquilo que realmente Deus está fazendo. E daí, aqui é uma promessa para nós de hoje. É uma promessa que nós estamos experimentando, porque esse Espírito veio para nós, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tanto que o apóstolo João vai dizer o seguinte, no capítulo 14, no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é aquele que me ama. Perceba, verso 29 do texto de Ezequiel, porei dentro de vocês o meu Espírito, e esse Espírito Santo faz o quê? Faz com que você ande nos estatutos e guarde e observe o quê? Os juízos. Capítulo 21 de João. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. Você só consegue guardar, amar e andar nos mandamentos do Senhor se você tem o Espírito de Cristo Jesus. Tem o Espírito Santo dentro de você. Mas para você ter esse Espírito Santo dentro de você, você precisa reconhecer quem Jesus é de fato na história, que o que ele fez na história, que ele morreu por nós, que ressuscitou e que transformou a nossa vida e transformou a história. Por último, Deus, de forma graciosa, nos constrange com o seu amor. E diz o seguinte, então, vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas e terão nojo de vocês mesmos. Então, vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas e terão nojo de vocês mesmos. Que palavra forte. Que palavra forte. Mas a pergunta é, por que essas pessoas por que o povo ficará tão constrangido diante do Senhor? Veja, primeiro, Deus vai prover para eles liberdade e segurança. Vocês habitarão na terra. Versículo 28. É uma promessa. Quando eu fizer tudo isso que eu falei anteriormente,
vocês vão habitar na terra. E habitar na terra, na cultura hebraica, significa liberdade e segurança. Deus está dando a vocês liberdade e segurança. E quem não precisa, neste momento da história que nós estamos vivendo, de liberdade e de segurança? Nós nos sentimos presos. Nós nos sentimos enganados. Nós nos sentimos deslocados e inseguros. Mas Deus está dizendo, olha, se eu for de fato o seu Deus, você será o meu povo, e eu vou prover para você liberdade e segurança. Ainda ele fala de pertencimento. Versículo 28, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês irão pertencer. Vocês não estão deslocados na história, mas vocês são meus. Deus está dando uma declaração de amor ao seu povo. Não, vocês são meus. Deus está aqui renovando e relembrando a aliança que Ele tem com o povo. Assim como Ele faz na história através de Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus entra na história, Ele relembra o que Ele fez por nós, o quanto Ele nos ama. Quando Cristo Jesus Ele morre naquela cruz por nós, por mim e por você, Ele fala que nós pertencemos a Ele através do selo do Espírito Santo. Nós pertencemos a Deus. Nós somos dEle. E ainda, Ele nos dá uma última promessa. Ele dá satisfação, contentamento. Farei vir o trigo e o multiplicarei. E não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas do campo. Eu tenho muito medo, às vezes, dessa palavra, porque fala sobre prosperidade. Por isso que eu troquei para satisfação. Porque eu prefiro satisfação. Deus vai satisfazer o meu coração. Porque eu vou descansar nele. Porque eu sou propriedade dele. Porque ele é meu único amor. É aquele a quem eu amo. E ele, então, de uma forma graciosa, vai encher o meu coração de alegria. E eu, então, vou me sentir satisfeito. Sabe por que as pessoas se sentirão constrangidas? Porque diante dessas promessas, vão se perguntar por que eu pensei em outra coisa, por que eu troquei esse Deus que me provê todas as coisas, por falsos deuses. Por que eu me entreguei o meu coração para falsos deuses, para falsas ilusões, se é esse Deus que me dá liberdade e segurança, se é esse Deus que me diz que eu sou dele, se é esse Deus que me faz o meu coração se sentir satisfeito. Eu quero convidar você, nessa noite, a uma experiência real com esse Deus. Uma experiência de liberdade e segurança. Uma experiência de pertencimento. E uma experiência aonde o seu coração fique cheio, satisfeito. Aonde o seu coração experimente não a sua prosperidade, mas a prosperidade que Deus tem para te dar. Que o seu coração fique cheio de contentamento. Que os seus afetos mais profundos, as suas emoções, sejam transformadas pelo poder e a ação do Espírito Santo de Deus, que é o selo de que nós pertencemos a Ele. Você pertence a um Deus que te ama, a um Deus que não olha para o seu desempenho, mas que se entrega por você na história, que te busca. E Ele não faz isso porque você é bom, Ele faz isso porque Ele te ama, porque Ele é fiel a essa palavra de amor e graça. E na história bíblica, o que Ele revela é isso. Ele revela que Ele é um Deus gracioso e de amor. Eu queria convidar você então a essa experiência de entrega.
Talvez você possa se ajoelhar na frente do seu televisor, ou você simplesmente possa fechar os seus olhos. Você possa confessar que você está enganado diante de Deus. Confessar, falar: Senhor, eu me enganei. Eu dei o meu coração a coisas. Eu dei meu coração e eu troquei o meu relacionamento com o Senhor por coisas. Por coisas que eu achava que me dava segurança, mas de fato não me dá, não me dá. Senhor, nós queremos buscar a Tua presença nessa noite, Senhor. Estamos nos entregando, Pai, ao Senhor, entregando o nosso coração ao Senhor, entregando a nossa vida, Senhor, a Ti, porque o Senhor é o único, Pai, que pode prover ao nosso coração liberdade e segurança. O Senhor é o único, ó Deus, que pode nos dar o selo através do Seu Santo Espírito de pertencimento. Nós somos Teus, nós somos Tua propriedade, Senhor. E por sermos Teus, ó Deus, o Senhor tem cuidado, derramado e transformado as nossas vidas. E nada que nos aconteça, Pai, é para o nosso mal. Tudo o que nos acontece é para a honra, para a glória e para o Teu santo nome ser bendito, Senhor. Enche o nosso coração de contentamento e de satisfação, ó Deus. Faz o nosso coração experimentar a Sua prosperidade, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Nós nos rendemos, ó Deus, à Tua soberania, à Tua majestade. O Senhor é o nosso Deus. Nós abrimos mão, ó Deus, dos nossos ídolos. Porque nenhum deles, ó Pai, pode prover a segurança que nós precisamos. Nenhum deles, eles são vazios, ó Deus, eles são vazios. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor encha-nos então com a Tua unção e com o poder do Senhor. Porque nós precisamos do Senhor, ó Pai. Nós precisamos do Senhor. Hoje e sempre, Jesus. Nós estamos orando ao Senhor. Em nome de Jesus, porque nós somos Teus filhos. E é assim que o Senhor nos ensina. Que tudo aquilo que nós pedimos, como filhos amados do Senhor, em nome de Jesus, o Senhor vai nos dar. É no nome dEle que nós oramos. Amém.